Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixo assim ficar subentendido, como uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Uma palhinha só para vocês, viu? Mas eu senti a necessidade de cantar essa música porque ela é tema do nosso assunto de hoje. Continuamos com as aulas dos efeitos de sentido, hoje especificamente pressuposto e subentendido. Muita coisa que a gente quer dizer, a gente não precisa dizer explicitamente, verbalizar tudo que a gente quer dizer. Eu posso te afirmar a todos vocês, que a maior parte daquilo que a gente quer dizer, a gente não diz explicitamente. Fica pressuposto, fica subentendido, fica escondido nas entrelinhas. Perceberam? Assim como o sentimento do eu lírico aqui na música. Ele não pretende dizer, fica subentendido através de atitudes, de ações, mas dizer, ele jamais fará. Lembra? Não tem a menor pretensão de acontecer. Então, essa é uma artimanha da nossa língua. Muito daquilo que a gente quer dizer ficam nos implícitos. Observem essa tirinha aqui, por exemplo, da Mafalda. O que a gente observa ao longo dos quadrinhos? Está passeando, se depara com uma estrela, aí olha para o céu, nada foi dito, foi? Tudo que vocês analisam, estão analisando mentalmente, né? Lendo as imagens e construindo as próprias concepções. E no último quadrinho, depois que ela olha para o céu e volta, diz, caramba, o que se subentende ou se pressupõe que aconteceu aqui com a Mafalda? Provavelmente vocês vão dizer, professora, com certeza ela entendeu que aquela estrela havia caído do céu e que é um fenômeno encontrar uma estrela como essa. É isso mesmo. Então, deu para entender por essa tirinha que os pressupostos e os subentendidos estão implícitos. Eles não precisam aparecer. É aquilo que vai construído a partir de elementos presentes no texto, de alguns elementos que levam a outras ideias, né? mais elevadas, né? Para além daquilo que é exclusivamente dito. Um outro exemplo muito claro para vocês é de um rapaz, numa viagem em um ônibus, que se aproxima de uma moça e chega para ela, né, para puxar assunto e diz assim, impressionado com o índice de mortalidade, né, lógico, no mundo e procurando puxar conversa, ele diz, você sabia que cada vez que eu digo uma palavra, morre uma pessoa no mundo? E surpreendentemente a moça responde, já experimentou escovar os dentes? O que ficou por trás de tudo isso que essa moça falou? O que ela quis dizer? O que significou dizer já experimentou escovar os dentes? Perceberam que ela quebrou a expectativa do rapaz? Não seguiu aquilo conhecido, aquilo que a gente conhece como o princípio da cooperação, de que toda vez que você puxa assunto com alguém, a expectativa é de que ele vai dar continuidade, vai corresponder. Mas muitas vezes os falantes quebram esse princípio de cooperação. Foi o que a moça fez aqui. O que significa dizer já experimentou escovar os dentes? Não quero conversa com você, é melhor ficar calado, não é isso? Não quero ser a próxima vítima do seu mau hálito. Então, ali quebrou totalmente as expectativas do rapaz. Mas ela não precisou dizer tudo isso aqui, precisou? Não. Uma única pergunta, com poucas palavras, disse muita coisa. Os espaços abertos para os implícitos possibilitam que muitas coisas sejam ditas sem que elas necessitem ser verbalizadas ou explicitadas. Entenderam? Compreenderam? Esse é o assunto da nossa aula. Compreender os implícitos, e isso é fundamental. E isso vai partir, a partir de concepções, desde concepções elementares, concretas, né, visíveis no texto, para concepções que não estão ali presentes. Uma outra frase que saiu nos jornais, eu vi inúmeras vezes pelos jornais, de um presidente de um órgão da educação, que tinha acabado de colocar como ministra uma mulher, muito conhecida também, bastante inteligente. Mas só que ele disse o seguinte, o Mário Amato, ela é inteligente, apesar de ser mulher. O que se entende do que ele falou aqui?
que a ministra recém-empossada era inteligente. E também pesa contra ela o fato de ser mulher. Não é isso que está sendo dito nessa frase? Ela era inteligente, mas pesa contra ela o fato de ser inteligente. O que se supõe disso? Que ser inteligente é normalmente incompatível com ser mulher. Meninas, vocês estão ouvindo isso? O que esse queridíssimo falou? Ou, em outros termos, meninas, as mulheres não são inteligentes. Mas que frase infeliz do presidente do órgão de educação. Muito infeliz essa frase do presidente, não é? Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós dizemos, né? Para que eles não sejam promovidas grandes polêmicas e entremos em grandes discussões desnecessárias. E não aparente aquela ideia do preconceito, da discriminação. Quando produzimos sentidos que acarretam outros sentidos, costumamos fazê-lo apenas para os nossos interlocutores que concordam com aquilo que a gente está dizendo, com os pressupostos ou os implícitos do nosso discurso, como em uma piada, por exemplo. Caso contrário, se você contraria essa regra, causa um grande desgaste desnecessário e muita polêmica, como aconteceu com o presidente do órgão institucional aqui analisado. Vamos entender mais precisamente o que são esses pressupostos. Analisem essa frase. A única atividade produtiva de expressão na fazenda é a engorda de bois de arrendatários. O que a gente entende? Que na fazenda não há outra atividades produtivas além da engorda de bois, e de que a fazenda é arrendada. De onde eu tirei essas informações desse texto? Do próprio texto. Então, o pressuposto está presente no contexto linguístico, compreendem? Você tira a concepção daquilo que está explícito no texto, está escrito no texto, você vai criar ideias a partir disso que está explícito. Então, são conteúdos nem sempre declarados, mas que podem ser apreendidos a partir de certos elementos. São certos elementos que aparecem no texto, não a mensagem como um todo. São algumas palavras, algumas expressões ali presentes. Podem ou não ser negadas, dependendo do contexto da sua enunciação. Então, o que a gente entende é que o pressuposto fica ali no plano da compreensão, daquilo que está presente no texto, aquilo que você tira de dentro do texto. Agora, observa essa outra frase. Em um anúncio publicitário sobre o filme Central do Brasil, um filme já com uns anos atrás. Então, a Fernanda Montenegro chega e diz: se você é daqueles que não gosta de cinema brasileiro, saiba que até os americanos estão gostando. O que se pressupõe aqui que a Fernanda quis dizer? Que não disse exatamente, mas ela quis dizer que normalmente os brasileiros não gostam de cinema brasileiro, né? Nós não apreciamos o nosso próprio cinema. Então, quando ela diz, saiba que até os americanos, observe o sentido da palavra até. Não é uma ideia de inclusão e de estima por eles? Porque o que simboliza os americanos no cinema, não é? Os americanos são os bambambãs do cinema, que produzem grandes produções cinematográficas com grandes efeitos, né, da indústria hollywoodiana. Então, se eles gostam, quem somos nós para não apreciar o nosso próprio cinema? É isso que fica subentendido, pressuposto na fala da Fernanda Montenegro. Outra agora para vocês compreenderem outro implícito. Miami por uns $586, por $586, melhor dizendo. Viu por que tem tanto brasileiro por lá? O que se subentende desse enunciado? Subentendido está no contexto extralinguístico, diferente do pressuposto. O pressuposto está ali no contexto linguístico, você tira dos próprios elementos presentes. Aqui não, é do contexto extralinguístico, está fora do texto. É a informação a que se chega por meio do contexto da interação verbal, mas que não foi expressa. É o que se deduz do que é dito ou escrito, ou seja, vem para o plano da dedução. Entenderam? O pressuposto você tira do texto, não tem como negar. Agora, o subentendido fica no plano da dedução, né? Sem estar literalmente dito.
Ou seja, é o plano da interpretação. Quando o anúncio diz que a viagem para Miami custa $586, fica subentendido que é barato, não é? Não é tão caro, não é uma viagem impossível de ser realizada. Observe um exemplo mais contundente, em que a gente vai apresentar o pressuposto e o subentendido. Pedro parou de fumar. Vitorioso Pedro, não é? Então, qual o pressuposto dessa frase? Ele fumava, isso está evidente. Se ele parou de fumar, é evidente que ele fumava, e isso é verdadeiro. E o subentendido vem para o plano da dedução, fumar fazia mal a ele. Então, eu subentendo, eu imagino, eu penso que ele parou de fumar porque isso fazia mal a ele. Compreenderam? Não ficou claro agora com esses dois exemplos? E alguns mais exemplos para vocês pensarem. O que fica implícito? O que está nas entrelinhas desses enunciados aqui? Axe compact. O aerosol que cabe no seu bolso. O que está implícito aqui? Que o Axe, esse aerosol, desodorante, é barato e é pequeno, né? A versão compacta. Outro, de um anúncio publicitário sobre os outdoors da cidade de São Paulo. Vamos discutir o número de outdoors em São Paulo? Vamos. Vamos discutir o que é prioridade de tirar das ruas? Vamos. Ele pergunta agora, né? Primeiro ele confirma, tá certo? É preocupante, né? É possível se preocupar com a poluição visual? Sim, ele afirma que vamos. Vamos discutir o que é prioridade de tirar das ruas e o que tem abaixo desse enunciado? Moradores de rua, né? Agora ele questiona, nós vamos discutir sobre isso também? Isso é importante para políticas partidárias, para vender uma propaganda de inclusão e de preocupação social? Perceberam? E por último, vou deixar vocês pensando alguns minutos. O que está implícito nessa propaganda do Guaraná Antártica? O original do Brasil. O que se entende daqui? O que se pressupõe ou subentende daqui? Existem outros Guaranás, não é? Outras marcas de refrigerante de Guaraná. Só que só um é o original, que é Guaraná Antártica. Exatamente. Vocês acertaram. Então, agora vocês finalizem, né? Revejam a aula quantas vezes forem necessárias. Me procurem nas redes disponíveis, respondam aos exercícios que eu vou postar aqui e não me enrolem. Façam tudo direitinho. Forte abraço, bons estudos e até mais!